já falei dele muito em outras apresentações. Foi esse senhor, muito inteligente, que acreditou que nós podemos ter saúde e qualidade de vida se tomarmos uma água adequada e apropriada. Então, quando as pessoas me agradecem, eu falo, gente, tem que agradecer a esse homem aí, o Carlos Henrique de Uberlândia. É com você, Carlos. Muito obrigado. Fiquei muito feliz em saber que você está aqui assistindo essa palestra, viu? Boa noite, Rômulo. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? O som está bom? Como está? Sim, estamos te ouvindo bem. O som Tá está bom. ótimo. É um grande prazer estar aqui falando com todos vocês. Sempre estamos falando com as equipes e certamente eu posso contar para vocês um pouquinho como começou esse negócio e também dar aqui alguma informação adicional para vocês verem quão bom é esse negócio, para vocês entenderem de uma maneira muito simples, ok? Há 18 anos, lá para 2003, mais ou menos, eu comecei a fazer, eu conheci sobre a água magnetizada. Eu não conhecia. Então, nós começamos a fazer um aparelho grande, bem grande, para magnetizar a água nas granjas que eu tenho fazenda. Então, eu quis magnetizar a água para os frangos, para que os frangos pudessem ter mais saúde. E naquela época, desde os 27 anos, eu sofro muito com a gota. Sofria muito com a gota. Eu tinha que tomar anti-inflamatório, e eu ficava tomando casca de guatambu e aquelas coisas amargas. Eu tomava muito também boldo para poder ver se eu conseguia tirar a acidez do meu organismo. E comecei a tomar essa água também. Eu dei para as aves, né? Eu criava frangos, tinha dois barracões grandes, 3 barracões de frango. E o que aconteceu? De início, a minha gota parece que veio tudo de uma vez. Ficou forte. Eu falei, mas o que é isso? Mudou aqui, né? Eu continuei tomando. Minha gota sumiu. Ela reduziu em uns 80%. Quando eu estou muito estressado, ela volta um pouquinho, né? E eu falei, não, mas que maravilha, né? Então eu vou dar essa água para as pessoas. Aí, como eu fiz engenharia, eu falei, eu vou fazer um aparelho para magnetizar a água da cidade. Então, foi minha ideia inicial. Então, vou magnetizar essa água e todo mundo vai beber essa água. Eu queria que todo mundo bebesse a água magnetizada. Foi uma missão que eu criei. Mas aí, um dia, eu acordei ali para as 3 horas e fiquei pensando assim, mas para que eu vou magnetizar a água da cidade? Para lavar carro, para lavar calçada, para lavar roupa. E eu vou gastar tanta energia por uma água que não vai ser usada. E nesse dia me deu como diz, um insight. Vou fazer um aparelho para colocar no filtro de barro. Porque aqui em Minas, nós temos muitos filtros de barro. Eu vou magnetizar a água do filtro de barro. E também as pessoas que têm pouco recurso, não tinha outros filtros. E eu falei, eu vou colocar para essas pessoas que têm pouco recurso também. E nessa época, eu já estava usando a água magnetizada com a minha mãe, que tinha intestino preso, resolveu, ela tomava aquele negócio de casca sagrada, e tomava não sei o quê, lactopurga, e ela sofria muito, e melhorou tudo. Meu pai tinha problema de pressão alta e diabetes, deu uma regularizada boa. E aí então aí eu fui inventar o aparelho pequeno, e eu fiquei 6 meses pesquisando para poder saber a combinação correta e a potência ideal para que se pudesse ter a magnetização boa da água. E na época, nós fazíamos o aparelho no aço inox. E aí acontecia um negócio interessante. A água, tem muita cidade que tem canos de ferro. E tem muito minério de ferro também. E aí o minério de ferro grudava no aparelho. E o pessoal fala, mas esse aparelho está enferrujando. Eu falei, não está, isso não é ferrugem.
Isso é ferrugem que tinha na água que está te protegendo. Vai grudando no aparelho. Mas aí ficava aquele problema, né? Aí depois eu falei, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ele agora com infravermelho. Eu vou acrescentar o infravermelho para que a água fique mais leve ainda. Aí nós adquirimos o pó que envolve a platina, a prata e o alumínio, que são os 3 componentes que fazem o infravermelho. E fizemos, então, um material que é atóxico, e hoje o nosso aparelho pode dizer que é quase que perfeito, certo? E nós passamos a fazer isso para as pessoas. Então, o que acontece? Mas aí, eu até vi uma pergunta agora há pouco sobre estudo científico. Nós não podíamos vender para as pessoas uma garrafada, né? Ó, isso é uma garrafada, você toma que você fica sadio. Não podíamos, né? Aí nós conseguimos, na universidade, em Ribeirão Preto, a APTA, é a Associação Paulista de Tecnologia, e ela é associada com a USP. Então, nós conseguimos lá um pesquisador que hoje ele é o diretor da APTA em todo o estado de São Paulo. Tá certo? E ele falou, não, eu vou fazer o estudo, Carlos, eu faço, mas assim, eu vou publicar. Se der bom, eu publico, se der ruim, pode assinar o termo. Aí nós fizemos, o doutor Geraldo Balieiro. Eu falei, pode fazer. Assinei o termo. Nós ficamos uns 5 anos fazendo estudos. Fizemos com as vacas. Aí as vacas deu um resultado muito bom. E eles não acreditaram. Vamos fazer de novo. Pode fazer, nós estamos pagando as despesas. Vamos fazer. Aí já entrou o corpo da USP, tinha 12 médicos fazendo todos os exames, fazendo exame do sangue, fazendo de tudo. E foi vendo os benefícios, né? Aumento do leite, coisa assim. Mas vamos melhorar o estudo? Então vamos. Então vamos para os ratos, porque o organismo dos ratos é bem parecido com o do ser humano, que eles fazem os testes assim. Aí nós conseguimos autorização para fazer o sacrifício dos ratinhos, foi complicado conseguir. Aí nós conseguimos. E aí que veio a grande surpresa. A massa mineral óssea dos ratinhos aumentou. Aí, ou seja, acabou com a osteoporose. Aí foi feito, aí os pesquisadores ficaram mais interessados ainda nessa água, né? E aí foi publicado o estudo científico, tipo assim, se fizer 1 milhão de pessoas ou de coisa, deu menos de um que não daria certo. Então, o resultado é total, né? Aí foi publicado no Brasil, foi publicado em Indianápolis, nos Estados Unidos, foi publicado em São Diego, e depois agora em 2014, se não me engano, 2018, foi publicado em Nova York. Teve um congresso internacional dos cientistas do mundo inteiro. E o Geraldo Balieiro foi lá, fez a palestra, um brasileiro fez a palestra para o mundo, explicando a água magnetizada e os resultados do estudo científico. Ele está publicado. E para vocês procurarem, vocês podem entrar no Google. Entra no Google e coloca assim, Google Acadêmico. Prestem bem atenção, Google Acadêmico. Aí vai abrir o Google Acadêmico. Aí vocês colocam lá no lugarzinho, lá, silocimol. Vai aparecer lá 40 estudos científicos que nós fizemos. Aí nós fizemos estudo científico no alface, fizemos estudo científico no café, fizemos estudo científico no tomate. E vocês vão ver lá os estudos científicos que foram feitos e publicados. Nós fizemos pela Unesp de Botucatu, fizemos em Presidente Prudente, fizemos em Lavras, fizemos nas faculdades. Tá certo? O estudo do café ficou 6 ou 7 anos, aumentando a produção, aumentou mais de 40%. Por quê? Porque a água é leve. E aí tudo funcionou. E nós fomos publicando, porque para as pessoas saberem que o nosso negócio não é assim um negócio empírico. Eu vou fazer aqui uma ilustração para vocês entenderem
assim, da forma mais simples do mundo, para vocês entenderem como que a água funciona. Tá certo? Depois eu posso falar um pouquinho da alergia também. Então, eu vi que tem muita gente que tem problema de alergia, nós sabemos disso. Bom, nós sabemos que nós temos 70% de água. As crianças têm mais, tipo 80%, as pessoas mais idosas têm menos, 60%. Nós vamos, como diz, enxugando, né? Então, não pode. Tem que beber bastante água para estar com a pele com bastante água. Bom, então nós temos isso aí, né? Vocês, alguém aqui deve ter um aquário e já viu um aquário. Não tem uns peixinhos bonitinhos. Quando a água está turva, quando a água assim está meio grossa ali, uma água feia, aqueles peixinhos começam a ficar doentes, não fica? Os peixinhos começam a morrer, fica doente. É isso que acontece com a gente. Como que é o seu aquário? Cada um aqui tem um aquário. Você tem 70% de água. Como que está a sua água? As suas células são os seus peixinhos. Como estão os peixinhos seus? Então, realmente, nós precisamos trocar a água do nosso organismo por uma água leve, uma água magnetizada. E conforme você vai bebendo, você vai melhorando e tirando as impurezas do seu corpo com a água leve. Então, fica simples de entender por que as pessoas melhoram. Você limpa o seu organismo todinho. Você tira suas impurezas. Você tira o excesso de radicais livres que está ali corroendo por dentro, causando oxidação celular. Então, tudo isso acontece. Então, isso explica o porquê que as pessoas melhoram. Quem cura as pessoas é Deus que nos fez assim. Deus é que cura, nós temos a capacidade de estar renovando. Se você colocar um ambiente perfeito dentro de você, uma água que percorre as microveias, uma água leve, você vai ter saúde. Uma vez, um médico falou para nós que o que mais causa alergia é a acidez do sangue. Quando você consegue reduzir a acidez do sangue, você aumentou o pH sanguíneo. Então, se você conseguiu ter o pH sanguíneo, não é pH de água. Certo? Eu quero aqui deixar bem claro para vocês entenderem. O pH da água é importante. É muito bom nós tomarmos uma água do pH alto. Evita a acidez, mas não resolve o problema da saúde. É com uma boa alimentação. O que resolve é o pH do sangue, do organismo seu. Então, o pH, ele é normalmente de 7,35 a 7,45. Esse 0,10 aí dá muita diferença. E no 7,45, as pessoas normalmente não gripam, elas diminuem a alergia, acaba com a hipóxia. Então, acaba com uma porção de coisa, acaba com o aumento do oxigênio do sangue. Então, tudo isso contribui para o seu bem-estar. Tudo isso contribui para o seu bem-estar. Então, quando a gente às vezes fala com vocês estão vendo aqui uma novidade. Quando eu comecei a vender o Silocimol, aconteceu um negócio interessante, né? Eu tinha uma rede de lojas de fotografia e ótica. E eu acreditei tanto nesse projeto que eu fechei tudo. Fechei as lojas. Eu tinha tempo para poder ir pescar sexta, sábado. A loja estava organizadinha. Depois que eu comecei a mexer com isso, acabou meu tempo. E agora, toda hora, eu estou aqui falando com as pessoas, mas eu estou feliz porque eu tenho contribuído com muita saúde de muitas pessoas. É uma missão que nós temos. Se Deus colocou na nossa mão
algo que é bom para as pessoas, se eu esconder, eu não ajudar vocês a entenderem, é uma omissão minha, eu não estou sendo... Por que me entregaram um negócio bom assim, né? Então, é esse que é o ponto que eu queria que vocês entendessem. Esse produto nosso, nós temos os estudos científicos, vocês vão entrar ali no Google, você vê, por exemplo, um café que aumenta a produção em 47%, ali não tem psicologia. Eu gosto até quando a pessoa beba água e fala assim, não vai funcionar. Ela pode vir negativa, não, isso não funciona, não funciona. Mas você não faz o seguinte, você me bebe 4 copos de manhã, bebe uns 2 litros durante o dia, mas você continua falando que não funciona, tá bom? Mas você continua bebendo a água. O que vai acontecer? Não tem problema psicológico nisso. É limpeza de organismo, as células rejuvenescem. É que nem os peixinhos. Você troca a água do aquário e fica tudo alegrinho, fica tudo bem. Isso que acontece conosco. É Entendeu? verdade. Então, a água leve faz essa diferença, não é, Romulo? É isso aí, É né? isso mesmo. E é muito Então, bom ouvir tudo isso de quem lá no passado, lá atrás, acreditou sozinho. é, E hoje ajuda muitas pessoas, né? Uma deixa eu falar. empresa, um projeto que vem crescendo, desenvolvendo, ajudando as pessoas a ter saúde. Parabéns pela sua persistência, Carlos. E agradecemos também por você tirar um pouco do seu tempo e contribuir aqui com a nossa palestra. Muito obrigado, viu? Eu fico muito feliz por vocês, pessoal. Vocês podem confiar que o negócio realmente dá um resultado maravilhoso. É real, nós precisamos disso. É impressionante. Eu fico muito emocionado com os resultados e com os depoimentos do Brasil inteiro. Aquele pessoal da dor da artrite, que não consegue fechar a mão, dói as costas. É uma semana, pessoal. Uma semana. Aquilo ali é falta de Inclusive, hidratação. A é, água leve hidrata tudo. Muito rápido. inclusive, Carlos, hoje eu fiz uma palestra em Portugal, né? E já tem pessoas lá comentando sobre os benefícios e começou a usar quinta-feira. Hoje é segunda. É muito Então, rápido, gente. É é muito muito rápido. rápido. É muito Muito rápido. obrigado, Carlos, mais uma vez pela sua participação. Ficamos Hum. muito felizes. Queremos um outro momento, né? A gente agendar para conhecer um pouco mais, para a gente tirar algumas dúvidas, né? Que talvez os nossos convidados tenham. Mas muito obrigado. Obrigado a você que aceitou o convite também, de estar aqui presente, ficou até agora conosco, né, Silvia? Um abraço a todos vocês. Muito obrigado. Procure a pessoa que te convidou. Essa pessoa vai te passar mais informações, tirar as suas dúvidas, mas acredite, chegou o momento de você ter saúde e qualidade de vida. Você merece e a sua família também.